Nesta aula vamos ver o atributo global com o prefixo data, data traço alguma coisa, o nome do dado ou da data em inglês, né, que eu quero salvar dentro do meu elemento HTML. Vamos criar o nosso arquivo e ver como que usa ele na prática. Eu venho aqui no Visual Studio, vamos criar mais um arquivo aqui, vou chamar ele de data.html. Vou criar aqui o meu HTML padrão e dentro do body, vamos criar aqui, por exemplo, uma lista. Para criar uma lista, tag UL, abre e fecha a tag. Dentro dela eu vou abrir uma tag LI, vou dar um Enter, abre ali, fecha LI. E aqui dentro eu vou colocar, por exemplo, João Rangel. Digamos que esse item da minha lista, João Rangel, eu quero também guardar outras informações que não vão ser visíveis para o usuário, mas por algum motivo eu vou precisar dessa informação depois. Por exemplo, o ID desse registro no banco de dados, ou então o e-mail do João Rangel e assim por diante. Eu vou utilizar o atributo global data para salvar essas informações. Então na minha tag de abertura LI, eu vou colocar aqui data traço o nome do meu campo, no caso o ID. Então, ID igual, e qual que é o ID do João Rangel? Por exemplo, é o ID número 1. Eu também quero guardar o e-mail dele. Então espaço, data traço e-mail, e eu vou colocar aqui o e-mail dele. Mesma coisa se eu tiver um outro registro. Então, por exemplo, esse aqui é o registro número 2. O e-mail dele é o glaucio@hcode.com.br. E o nome, que é o que vai ficar visível de fato, é o Glaucio Daniel. Tá certo? Vamos testar isso? Vamos ver como que acontece, o que que acontece lá no Google Chrome? Vem no Google Chrome aqui, ó, vamos abrir o arquivo data.html, dá um Enter aí. Veja que a lista não tem nada demais, ela só aparece realmente o que está visível lá, né? Os nomes. Por trás, a gente sabe, né? Se inspecionar aqui o elemento, vir aqui no Google Chrome, eu vou dar um zoom para ficar um pouquinho maior para você visualizar mais fácil. Então, olha só. Aqui dentro da minha tag eu tenho lá o data 1 e o data e-mail com o endereço de e-mail. Só que como que você vai utilizar ou acessar normalmente esses dados? Para isso você vai utilizar JavaScript, tá? A gente pode fazer até um testezinho aqui, já ver uma introdução de JavaScript. Não vamos entrar a fundo nesse assunto sobre JavaScript, porque é abordado no curso completo de JavaScript. Mas a gente consegue dar uma visualizada aí, né? Uma dica bônus para você, tá bom? Então como que a gente faz para acessar esses dados? Primeiro, precisamos criar uma tag de script para executar JavaScript. Então no final aqui do meu arquivo, antes de fechar a tag body, eu vou adicionar uma tag script. Abre a tag script, fecha a tag script. Dentro dessa tag, o conteúdo aqui não é só mais texto, mas é texto de JavaScript, ou seja, é código JavaScript. Então aqui dentro, eu vou primeiro selecionar cada LI da minha lista. Então eu vou criar aqui, por exemplo, vou fazer um document.querySelectorAll, entre parênteses, entre aspas, eu vou colocar aqui a tag LI, vou fazer um for-each, que é percorrer toda vez que, ó, para cada LI que você encontrar, faça alguma coisa. É isso que eu estou dizendo para o computador, tá bom? Dentro desse for each, significa que eu vou receber o elemento de cada LI, vou criar aqui uma variável chamada LI-EL, e conforme ele for encontrando esses LI-EL, eu quero que ele faça um console log, ou seja, escreva ali no console do navegador para mim, o LI-EL.dataset. E vamos testar lá no navegador. Ó. Vou atualizar aqui. Se você pode vir aqui em console e visualizar, mas se você quiser que o console apareça aqui na parte de elementos, vem em elementos e aperta ESC, tá? Isso também faz com que o console ele apareça para você aqui no Google Chrome. Ó. Vou aumentar um pouquinho a barrinha, ó, só para conseguir visualizar melhor. Então nota que ele colocou aqui, ó, um DOM string map. Então o dataset ele cria esse string map, esse objeto, que tem todos os dados dentro de um elemento que ele encontrou. Então nesse primeiro elemento ele encontrou e-mail e ID, no segundo ele também encontrou e-mail e ID, e estão lá os dados dentro do JavaScript que a gente colocou. Se eu quisesse só o e-mail, por exemplo, então dentro desse dataset, eu vou adicionar aqui mais ponto e o nome do dado que eu quero acessar. Se eu quiser acessar ID, ponto ID. Se eu quiser acessar e-mail, ponto e-mail. Se você tivesse colocado um outro nome, ponto, esse outro nome. Vou salvar o arquivo, voltar lá no Google Chrome, vou atualizar, então tá lá. Agora ele só está exibindo para mim os endereços de e-mail. Dessa forma, você consegue armazenar outros dados, outras informações de maneira global, ou seja, funciona em qualquer tag, não só na tag LI,
dentro de qualquer elemento aí do HTML e utilizando o JavaScript, normalmente, esse uso que você vai fazer, você consegue obter, acessar esses dados aí. Você consegue até alterar, na verdade, também utilizando o JavaScript, mas isso fica para a parte de JavaScript ou para o curso completo de JavaScript. A gente se vê na próxima aula com mais atributo global. Até lá! Nesta aula vamos ver o atributo global com o prefixo data traço alguma coisa, o nome do dado ou da data em inglês, que eu quero salvar dentro do meu elemento HTML. Vamos criar o nosso arquivo e ver como que usa ele na prática. Vem aqui no Visual Studio, vamos criar mais um arquivo aqui, vou chamar ele de data.html.